Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Meus queridos e amados irmãos, imagine que eu estava perdido no álcool, perdido na suruma, perdido na prostituição, perdido em tudo enquanto é coisa que não presta, mas entender e perceber, entender que Cristo morreu por mim, me amou, eu ainda fazendo tudo que não o agradava. Então, quando Jesus me libertou dessa vida de tráfico de droga, de uso de droga, do álcool, da prostituição, e o amor dele inundou o meu coração, eu não conseguia ter outro sentimento, a não ser um sentimento de me entregar a ele, de me doar a ele, de servir a ele. Aleluia! Amém. Porque quando o amor de Deus adentra o teu coração, o meu coração, o nosso coração, nós nunca mais somos os mesmos. Porque nós começamos a olhar, principalmente, para o nosso próximo de forma diferente. Antes de uma conversão, antes do amor de Deus transbordar o nosso coração, nós vemos as pessoas como um qualquer. Mas quando o amor de Deus transborda o nosso coração, nós olhamos o outro como olhamos também para nós mesmos. E a gente sente também que esta outra pessoa precisa conhecer quem eu conheci. Aleluia. Precisa conhecer aquele que fez uma grande obra na minha vida. Porque esta pessoa não tem esperança, mas eu alcancei esperança em Cristo Jesus. E esta pessoa precisa saber que para a vida dele, para a alma dele, há uma esperança. Jesus é a nossa esperança. A eternidade é a nossa esperança. Então você que já chegou aqui neste culto e ainda não entregou a tua vida a Jesus, eu quero te dar um conselho hoje. Experimenta Jesus hoje na tua vida. Aleluia! Amém. Porque talvez você me vê falar, até sente algo diferente dentro de você. Mas se você não tomar uma decisão, você só vai sentir algo passageiro aqui. E quando sair dali, o fardo já está nas tuas costas de novo. Mas quando você tiver uma experiência de entregar a tua vida a Jesus, o fardo do pecado vai sair dos teus ombros. Aí vai se tornar leve. Aí você vai se tornar feliz de verdade. Aí vai ter dentro de você a paz
Jesus adentrou a minha vida. Jesus mudou a minha sorte. Jesus mudou a minha história. Na vida passada que eu vivia, as pessoas diziam assim para minha mãe, e os familiares, alguns familiares, não todos, alguns familiares diziam para minha mãe que o meu fim era cova ou cadeia. No meu caminhar eles enxergavam o quê? Sepultura ou prisão. Mas Jesus projetou para mim vida eterna, vida abundante. Mas o caminho que eu estava era ele mesmo. Era aquele caminho que eles estavam dizendo, era aquilo que eu ia alcançar. Ou a morte, ou a prisão. Mas Jesus disse, não, eu tenho um projeto com a vida dele. Eu tenho uma grande obra com a vida dele. Eu vou libertar ele, assim como eu libertei o gadareno. Eu vou libertar ele, eu vou transformar a vida dele. Eu vou levantar ele como instrumento meu na terra. Eu vou levantar ele como anunciador de coisas boas, de boas notícias, de boas novas. Por isso eu estou te dizendo, experimenta hoje. Não sai daqui de qualquer maneira, não. Não sai daqui sem tomar uma decisão hoje na sua vida. Você também que hoje vai assistir ou no canal aqui no YouTube, ou no Instagram, se você ainda não experimentou tomar esta decisão, apressa-te em tomar esta decisão, porque Jesus está voltando para levar a sua igreja, não é a placa, é aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue, é aqueles que se arrependeram dos seus pecados, é aqueles que reconheceram que sem Jesus nada são e nada podem fazer. Tome a tua decisão hoje. Eu tinha um líder que falava esta palavra que eu citei, o evangelista Lourenço. Ele dizia, experimente. Porque ele disse para mim, um dia eu passei com meus amigos, eu ia para a festa para beber, e estavam pregando naquela igreja, que aí diziam, experimente para você ver Jesus e tudo. Aí disse que aquela palavra chamou a atenção, ele parou, vamos embora, vamos. Parei só um pouco. Estava gostoso, estava impressionando ele. Aleluia. Aí ele começou a ouvir, não, vamos embora, rapaz, não, só um pouquinho mais. Parei, rapidinho, nós vamos já. Aí terminou ali no caminho, ele não seguiu a viagem para a festa, não. Ele disse, eu vou experimentar. Ele disse, irmão, eu experimentei e é tão gostoso que até hoje eu não deixei ele. E hoje, até hoje, ele está lá firme com Jesus, aquele senhor. Porque experimentou. Olha só, a pastora experimentou Jesus. Jesus mudou a sorte dela, mudou a história dela. Da família que ela veio, ela nunca poderia chegar até aqui onde está hoje. Mas Jesus projetou ela para esta obra, para este tempo. Rabiova Sérvia. Jesus conta contigo. Jesus conta com você. A minha família é assim, minha parentela é assim. Não importa. Jesus conta com você. E é Ele que realiza a boa obra em você. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Jesus fez uma grande obra na minha vida. Eu passei por muitos processos. Que processos, pastor? Os processos que os cristãos passam. De provação, de muita luta, de muita guerra. E eu sempre digo que quando maior as lutas, quando maior as guerras, quando maior as aflições, maior é o chamado, maior é o propósito, maior é o projeto de Deus para a nossa vida. E eu passei muitos. Chegou em momentos que eu pensei, eu não vou conseguir.
não vou alcançar. Mas naqueles momentos que eu pensava que eu não ia conseguir, não ia alcançar, eu me prostrava aos pés daquele que tudo pode. Eu me prostrava aos pés de Jesus em oração e humilhação. Em humilhação. Eu me humilhava aos pés do Senhor. E quando eu pensava que não, eu já tinha passado pela aflição. Eu já tinha passado pela provação. E o Senhor foi me sustentando com a sua forte mão. Chegou um tempo que eu pensei, as promessas não vão se cumprir. Certamente morrerei. Certamente morrerei espiritualmente. Certamente morrerei fisicamente. E naquela época, naquele tempo que eu pensei assim, papai me visitou. O Senhor me visitou. Naquela época eu pensava em sair daquela província. Porque eu pensei que não suportaria o que eu estava passando. E eu me lembro naquele dia que um carro parou do meu lado. Baixaram o vidro e era um militar. Um sargento do exército. No Brasil. Mas era um sargento crente. Cheio do espírito. Baixou o vidro. Ele não sabia o que eu estava passando, nem o que eu estava pensando, mas Deus sabia. Porque Deus sonda o teu coração. Deus sonda a tua mente. Deus sabe o que tu está pensando agora. Deus sabe o desejo do teu coração. E ali eu sozinho maquinando, eu vou embora daqui porque não vou resistir. Eu vou morrer e eu não quero que ninguém veja a minha morte. E aquele homem chegou, parou o carro do meu lado, baixou o vidro e olhou para mim, apontou e disse: homem, não tira os pés desse lugar sem a ordem de Deus. Porque Deus vai fazer assim na tua vida. Deus vai fazer assim na tua vida. E eu sei que, resumindo, foram muitos dias que Deus me visitava, falando comigo, mesmo Deus falando comigo, eu estava muito baixo, muito cabisbaixo. Mas, no último estágio de missiologia, quando eu estudava para fazer a obra de Deus melhor, como hoje o Lindo, a Ruth, o diácono Ivan, a irmã Isabel estão na base missionária. Porque o coração deles queima. Ela é uma açúcar. Queima para servir ao Senhor. Amém. Para fazer a obra missionária. Amém. Então, naquele último estágio, o Senhor falou comigo. E Ele disse: tu farás esta viagem. A viagem que eu não queria fazer. Porque eu não me achava digno de fazer a obra de Deus. Ele disse: quando tu voltares desta viagem, tu voltarás diferente. E eu fui à viagem. Me lembro que cheguei numa comunidade indígena e ganhei almas para Jesus naquela comunidade. Aquele homem, aquele indígena, entregou a vida para Jesus e toda a sua casa. Meu Deus, eu saí chorando, alegre nos caminhos lá naqueles matos lá. Alegre porque Jesus havia salvado. Mas no retorno para casa, dentro do ônibus, logo a tristeza veio pela minha condição. Mas Deus estava trabalhando em meu favor, e não só em meu favor, em favor da sua obra, em favor do seu reino. E naquele dia, naquele ônibus, eu estava na minha cadeira sozinho, e quando de repente chegou uma jovem do meu lado. Jovem que estava sentada em uma outra cadeira, em uma outra poltrona, mas porque a mulher lá foi Deus. A mulher se sentiu incomodada com ela, porque encostou a cabeça no ombro e disse: eu tenho reumatismo, ou seja, dói. Então, irmã, não dá para a senhora encostar em mim, não. E a cadeira que ela estava sentada não movimentava, estava com problema. Então ela saiu em busca de uma cadeira que poderia se movimentar, uma poltrona, e só tinha uma vaga do meu lado. Aleluia! Amém. Jesus é bom? Amém. É muito bom. E naquele dia, esta jovem senhora sentou do meu lado. Glória a Deus. E quando ela sentou do meu lado ali, eu conversei com ela como uma pessoa normal, com o respeito que o crente tem de um para com o outro. E eu disse para ela: e aí, serva de Deus, como está? Ela disse: estou bem, graças a Deus. Eu digo: também, estou bem, né?
E comecei a fazer algumas perguntas para ela, mas sem nenhum sentimento no coração ou nenhum interesse de uma outra natureza, até porque eu estava num momento muito difícil da minha vida. Então eu disse assim para ela, porque os nossos líderes diziam isto, embora os nossos líderes não cumpriram com a palavra. É diferente de nós. Nós aprendemos a não cometer os mesmos erros. Por quê? Estes jovens que estão na base missionária, eles só não alcançarão a chamada deles se não se posicionarem, se não se entregarem, se não fizerem conforme a vontade de Deus. Porque se fizerem, nós como pastores presidentes, estamos à disposição para ajudá-los a alcançar o que Deus tem através da vida de vocês. Então, na nossa escola missiológica diziam, ei, estão prontos para ir ao campo? Até nos assustavam. Aí um perguntava, e aí? Então eu perguntei para ela. Digo, olha, o pastor disse que qualquer hora ele vai enviar a nós que somos alunos. E a irmã está disponível para ir para a obra? E aí ela disse, sim, estou à disposição de Deus. A irmã tem, sim, tenho convicção. Aí eu disse, mas a irmã tem a sua mãe é doente. A sua mãe anda de cadeira de roda. E a sua mãe depende da senhora. Olha o meu modo de falar, hein? Não era você, não era tu. Eu sou mais velho do que ela, 7 anos. Mas o respeito, a senhora. Aleluia. E eu disse, a senhora, a sua mãe é assim. A senhora, e aí? Ela disse, não, eu tenho convicção do que Deus tem na minha vida. Eu já orei a Deus e sei que eu irei. Quando Deus me chamar, eu irei. Eu vou dizer, nem um sentimento por ela, nem um nada. Porém, no meu coração havia uma coisa. Paz. É interessante que quando ele estava lá sozinho, ele estava, lembra do começo do testemunho, estava angustiado, estava triste, ganhou almas para Jesus, ficou feliz, mas quando entrou no ônibus, ficou triste por causa das batalhas que ele estava enfrentando. E eu estava muito cansada, fui debruçar no ombro da irmã, a irmã disse, não, eu tenho reumatismo. Eu estava cansada, querendo dormir, e ele estava triste. Mas quando Deus mexeu tudo ali, eu sentei do lado dele, a tristeza dele passou, meu cansaço passou. Nós fomos dali daquela cidade, viajamos quantos quilômetros, mais ou menos? Acho que uns 100 quilômetros. Sem dormir, sem tristeza, só falando das coisas de Deus. De Deus. Da obra de Deus. Deus começou a nada trabalhar. De você é linda, nada de, eu estou com sentimento por você. Nada disso, só das coisas de Deus. E aí, logo, passado alguns dias, o sentimento brotou no meu coração. E quando o sentimento brotou no meu coração, por ela, eu comecei a orar a Deus. Ou seja, das frustrações da vida, eu não acreditava que poderia haver uma família equilibrada, uma família estruturada, uma família feliz. Então, quando o meu coração quis se abrir para ela, que o sentimento brotou, eu orava a Deus e dizia, arranca este sentimento do meu coração. Tira, eu rejeito em nome de Jesus. Porque eu pensava que o sentimento era simplesmente meu. Aí, o meu papai do céu, quando eu falar papai, eu estou falando papai do céu. Quando o meu papai do céu falou comigo e disse, eis que este sentimento não é teu. Este sentimento sou eu que coloco dentro de você. E o sentimento que ela terá por ti será maior do que o teu sentimento para com ela. E aí, vou resumir, senão nós vamos chegar à tarde. E aí comecei mandar para ela textos bíblicos. E era só versículo bíblico, irmão. Não tem nada de eu te amo de novo e nem lendo você é linda. E eu mandava outro, ele mandava um. Eu mandava um versículo, ela mandava outro versículo para mim. Eu mandava um versículo, ela mandou outro versículo. Até o dia que um dos versículos me fez entender que ele já tinha sentimento por mim. E quando eu descobri, naquele versículo que ele mandou para mim, que ele tinha sentimento por mim, o sentimento em mim brotou. Então, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor
excede muito ao dos rubis. Então, quando eu li esse versículo, eu entendi que ele tinha sentimento por mim. Então, o que eu fiz? Fiquei muda, já não consegui responder. Não consegui responder, porque eu fiquei, meu Deus, ele tem sentimento por mim. Flutuei mais alto do que naquele dia que o pastor disse, você vai trabalhar com criança. Flutuei bem alto e não consegui mais responder nada para ele. Aí ele ficou preocupado, não é isso? E aí liguei para ela, porque eu fiquei preocupado. Aí eu já fiquei em dúvida. Eu disse, meu Deus, eu errei. Eu falei, a irmã já percebeu que eu tenho sentimento por ela e agora afugentou. Então ele ligou para mim e disse, irmã... Pai Senhor, missionária, como a senhora está? Eu tenho sentimento e... Eu mandei uma mensagem para a irmã, mas a irmã não respondeu nada. Aí eu falei para ele, nós precisamos conversar sobre esse assunto pessoalmente, né? Mas em algum momento ali, no telefone, ele disse que tinha sentimento. E eu disse, e esse sentimento é por quem? Aí ele disse, por você. Quando ele disse por mim, eu baixei o telefone e comecei a saltar depois. Mas, irmão, esse é um assunto que a gente precisa conversar pessoalmente, não dá para falar pelo telefone. Então, meus irmãos, resumindo, Deus nos uniu. Com 10 dias que nós casamos, nós assumimos a primeira igreja no Brasil. 10 dias para ver o quanto Deus tinha pressa em nos unir, não simplesmente para fazer um ao outro feliz, mas Deus nos uniu por um propósito maior. Tomando esta decisão. E eu peço aos irmãos que repitam a oração comigo. O seu nome? O Edson e a Âmida. O Edson e a Âmida hoje estão tomando esta decisão. Eles vão repetir a oração comigo. Porque lá em Romanos, capítulo de número 10, versículo 9. Com a boca se faz confissão. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então orem comigo. Senhor Jesus, muito obrigado pelo grande amor e a misericórdia do Senhor, a bondade e a fidelidade do Senhor. Obrigado por morrer pelos meus pecados. Hoje eu reconheço que sou um pecador e peço, perdoa os meus pecados. Me lava com o teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida para que jamais seja apagado. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Só eu oro agora para você. Pai, aqui estão estas vidas que tomam esta decisão. Foram mais do que líderes. Foram pastores segundo o coração de Deus. Jeremias capítulo 3, versículo número 15. Que ensinaram, aconselharam, oraram, choraram e sorriram. Caminharam conosco com fidelidade. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus 13, 7, para que nos lembremos dos líderes que falam, que partilham a palavra de Deus, né? E nós observamos bem o resultado da vida que tiveram e emitimos a fé. E isso que faremos. É isso que faremos, honrar o exemplo, guardar os ensinamentos e seguir com fé, lembrando que todo o trabalho no Senhor não é vão. Sabemos que nossos caminhos serão trilhados, mas o legado permanecerá vivo em cada vida transformada, em cada mensagem pregada e em cada gesto de amor que vocês deixaram entre nós. Com carinho, respeito e profunda gratidão dizemos muito obrigado. Que Deus continue usando suas vidas para a glória do seu nome. Amém. Amém. Por este dia tão maravilhoso e especial que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pelo culto, pela manifestação da tua graça. Obrigado por este tempo de comunhão. Obrigado pela provisão que colocas à nossa mesa. Abençoe a mesa do órfão, da viúva, dos necessitados
e de todos que realizam a tua obra com amor e devoção. Abençoe as mãos que fizeram. Abençoe, Senhor da glória, todos aqueles que contribuíram e aqueles que intercederam para que esta provisão chegasse até nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo e todos dizem amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, aqui finalizo esse vídeo, onde nós compartilhamos também o nosso tempo de testemunho de palavra de Deus com os nossos amados irmãos, e espero que você tenha sido edificado com essas palavras. Que Deus continue abençoando você. Somos imensamente gratos a Deus pela vida de vocês que têm feito parte do nosso projeto Desafio África, desta família abençoada de evangelização. Uma família missionária para as nações. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.